Boa noite, meus irmãos, que é uma alegria muito grande que eu esteja aqui no Centro Espírita André Luiz para conversar com vocês sobre o magnetismo humano e espiritual, proveniente de outra casa espírita, que é o nosso lar, mas que nos mantém unidos por um único objetivo. É o objetivo de que nós estamos crentes da doutrina que nós escolhemos para praticar. O trabalho será apresentado obedecendo a algumas regras de didática, ou seja, vai ser exposto para vocês e eu também vou comentar cada tópico. Primeiramente, eu escolhi começar com as 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto. A gente, quando fala em magnetismo animal, nós pensamos somente de Franz Mesmer para cá. Mas na realidade, o magnetismo existe sempre que existiu o homem. O homem, como animal, emite e recebe magnetismo. E quem primeiro descobriu a existência do magnetismo, ou passou a levar em consideração o magnetismo, foi exatamente Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto é uma figura interessante porque o Hermes era um legislador egípcio e ele era também médico e filósofo. A história sobre Hermes, o que se tem notícia é de 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Só que existem muitas referências a trabalhos de Hermes 30.000 anos antes de Cristo. Veja, nós ficamos toda vez boquiabertos com isso. Como poderia uma pessoa viver, digamos, 30.000 anos? O que se dizia de Hermes, e aí nós vamos ver que na época em que se escreveu os Exilados de Capela, já se fazia menção a um grupo de espíritos que foram tirados do planeta de Capela para vir reencarnar na Terra. Seriam eles irmãos nossos que eram recalcitrantes no erro, na doutrina do Cristo, que na época nem existia lá, mas que já se sabe que a doutrina não é do Cristo. O Cristo veio trazer a boa nova, ou seja, veio trazer a missão que o Pai lhe confiou, mas que já existia naquela época todas as menções ao bem, ao mal, ao perdão, quer dizer, todos os elementos que compõem hoje a nossa conduta, toda a vida existiu. E nesta época eles vieram reencarnar no planeta Terra, por quê? Porque lá eles estavam atrasando a mudança vibratória do planeta de Capela. Parece que é uma coisa que nós estamos vendo no momento atual no nosso planeta. Aqueles que são recalcitrantes, aqueles que são desobedientes, de uma forma ou de outra, não poderão atrasar o desenvolvimento de todos os outros e poderão ser retirados para um outro planeta, não como punição, mas pelo contrário, como missão de elevar aquele planeta que hoje se encontra num nível de vibração menor do que eles estão aqui. Bom, e no livro Exilados de Capela, fala-se que essa primeira leva de espíritos que vieram de Capela, eles vieram para a Atlântida e o continente de Mur, que eram continentes que já não existem mais, mas que naquela época todas as referências literárias fazem menção a isso. E o Hermes Trismegisto foi um desses espíritos que veio conduzindo essa leva de espíritos para também aqui ensiná-los. Bom, nós vemos que Hermes Trismegisto escreveu 40 livros. Numa época de ou 1.500 anos ou 30.000 anos, escrever 40 livros era uma enormidade, até porque não tinha gráfica, né? Esses livros, todos eles, por isso que o primeiro livro dele é a Tábua das Esmeraldas. Ele era esculpido em tábuas de madeira. E isso foi encontrado muitos anos depois. Depois Hermes escreveu o Cabalho.
Neste trabalho, que é um dos livros mais importantes dele, ele estabeleceu as 7 leis do universo. E essas 7 leis do universo, por incrível que pareça, são muito parecidas com diversas regras do cristianismo, diversas regras do espiritismo, diversas regras do budismo, diversas regras do hinduísmo. Ou seja, a lição é universal. E, por fim, o Corpus Herméticus, que é a condensação de diversas publicações de Hermes Trismegisto. Bom, nas 7 leis herméticas, nós vamos ver que Hermes foi aquele que pela primeira vez descobriu que o universo é mental. Tudo que se passa no universo foi concebido antes na mente de alguém. Este alguém é o grande Criador. 30 mil anos atrás, ele já sabia que existia uma única força criadora, e que essa força criadora é a que fez tudo que nós vemos. E ele dizia que o universo é mental e que o todo, que é como ele chamava Deus, o todo está em tudo, e tudo está no todo. Se o todo está em tudo e tudo está no todo, nós fazemos parte do todo, porque somos uma parte do tudo. E nós espíritas conhecemos muito bem isso. Nós somos uma centelha divina. E se nós somos uma centelha divina, somos parte do todo. A segunda lei de Hermes Trismegisto foi a lei da correspondência. Assim como é embaixo, é em cima. As regras, as leis que regem os movimentos no universo são semelhantes. Tanto faz o deslocamento das galáxias pela imensidão do universo, quanto as células do nosso corpo. Elas se movimentam da mesma forma. Por quê? Porque como foi concebido pela mesma mente, funciona do mesmo jeito. A terceira lei de Hermes Trismegisto é a lei da polaridade. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Então, como tudo tem um lado bom e um lado ruim, esta polaridade, o não estaria numa extremidade, o sim em outra extremidade. O sim e o não estão mais próximos de cada um deles do que o meio. Porque se nós aproximarmos o sim e o não, eles se tocarão. E como eles se tocarão, eles estão mais próximos do que a parte do meio, que está mais distante das duas pontas. Veja como isso é uma filosofia importante. Isso nos ensina que nós não podemos perder as pessoas que estão ao nosso lado, porque se elas hoje são más, ela amanhã será boa, porque tudo tem duas partes, tudo tem dupla polaridade. A quarta lei é a lei do gênero. Tudo corresponde ao masculino e ao feminino. E é verdade, é assim que nós nos reproduzimos, é assim que todos os animais se reproduzem, é assim que tudo se reproduz no universo, pelo um princípio do masculino e pelo princípio do feminino. E depois tem a lei de causa e efeito. Essa nós conhecemos então todo dia nos centros espíritas, ou seja, a gente costuma dizer que quem é que faz, aqui paga. Se eu emito energias ruins para as outras pessoas ou para o universo, eu terei a obrigação de, no futuro, também receber essas próprias energias, porque o que eu emito, eu recebo de volta. Isso seria as leis herméticas, acompanhada da lei da vibração. Deixei ali exatamente para depois. Por quê? Porque ninguém fala mais de vibração do que nós nos centros espíritas. A lei da vibração quer dizer que tudo está em movimento. Nada está parado. Eu comecei a conversar com vocês aqui agora e nós já não estamos mais no mesmo ponto do universo. O planeta se desloca, o universo se expande. E como nós estamos, então, sempre em vibração, esta vibração nossa vai
depender de determinadas frequências. Ou seja, frequências menores, vibrações mais pesadas. Frequências maiores, vibrações mais leves, que nos conduz ao ambiente que nós queremos ter para a nossa vida. Quando se fala no mundo atual de que nós precisamos mudar de patamar vibratório, quer dizer, nós temos que escolher aquela frequência vibratória em que nós vamos estar. Às vezes, quando eu costumo conversar com as pessoas lá no nosso lar, e às vezes elas perguntam: professor, quando eu morrer, para onde eu vou? Aí eu digo: com certeza você vai para vibração semelhante à sua. Por quê? Porque as vibrações semelhantes, elas se atraem, e as vibrações diferentes, elas se repelem. Então, por essa razão é que nós vamos sempre estar presente na vibração que nós tivermos. Quando chegar o momento do nosso desencarne, nós teremos que vibrar juntamente com os bons espíritos, teremos que vibrar juntamente com os ensinos do Evangelho de Cristo, porque isso vai nos atrair para uma faixa de vibração compatível com aquela que nós estamos frequentando naquele instante. Veja como isso é interessante e que era aplicado há 2000 anos atrás. João dizia: Deus é luz. Ora, Hermes Trismegisto dizia: Deus é mente. Mente é o quê? Mente é energia. Energia se vê como? Através da luz. Isso, há 2000 anos atrás, João já havia percebido que Deus é luz e não pessoa física. A gente costuma dizer, a gente costuma entrar numa igreja qualquer e a gente vê uma série de imagens e vê lá Deus representado como um velhinho de barbas brancas. Ora, nós nos parecemos com Deus não porque Deus tem um corpo humano, mas porque Deus é a energia criadora que habita em nós e que nos criou. Por isso nós somos semelhantes a Deus. E João, percebendo isso, dizia que Deus é luz. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Veja isso, 1500 anos depois de Hermes Trismegisto. Por que ele dizia: eu e o Pai somos um? É porque só ele fosse filho de Deus? Não, todos nós somos filhos de Deus. Tanto que Jesus nos chama de irmãos. Somos um porque na hora que eu atinjo a evolução espiritual, na hora que eu me encaminho a uma perfeição espiritual, eu me equiparo a Deus, porque a Ele eu estou me espelhando. Percebe? Então, isso também é importante, porque Jesus nos diz certa passagem: sede perfeito como perfeito é o Pai que está no céu. Se o Pai é perfeito, porque é perfeito, então nós, se quisermos alcançá-lo, temos que ser perfeitos. A última lei que a gente trata muito do Hermes Trismegisto é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, aqui eu represento por um bumerangue, porque quando você joga o bumerangue, ele vai e volta para você. Então, tudo que você joga em direção a outra pessoa, em direção ao universo, se forem coisas boas, voltam para você como coisas boas. E se forem coisas más, voltarão para você como coisas más. Então, a lei de causa e efeito não é punição. A lei de causa e efeito é o resultado daquilo que eu desejo para os outros ou daquilo que eu lanço para os outros. A gente vê que esse princípio ele é reconhecido por várias religiões e fundamentos filosóficos desde a antiguidade. A primeira vez, eu não era ainda nem espírita, a primeira vez que eu tomei conhecimento da lei de causa e efeito foi lendo um livro sagrado hindu, denominado de Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita existe uma passagem onde Krishna diz a Arjuna que todos nós não devemos temer a morte, porque todos nós vamos viver e todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos viver. Ou seja, há uma sequência na nossa existência de nascer e de morrer. Portanto, foi a primeira vez que eu tomei conhecimento da lei de causa e efeito. Eu deveria ter o quê? Faz tempo, hein? 30 anos, quando eu comecei a estudar estes assuntos. Jesus dizia: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que é isso? Lei de causa e efeito. Jesus, com uma frase simples, disse: tudo que semeares, colherás. Portanto, semeias boas sementes e colherás bons frutos. Tem que estar isso na nossa imaginação do dia a dia. Nós temos que entender isto, porque isto tudo é energia. A lei de causa e efeito é exatamente a lei do universo, a energia do universo em ação. Nós temos vários corpos, os quais se interrelacionam e devem existir em harmonia. Quando nós estamos, às vezes, tratando com pessoas que não têm a formação espírita, elas ficam abismadas quando eu digo que nós temos 7 corpos. Como nós temos 7 corpos, se eu só consigo ver um? Exatamente, porque os nossos sentidos, eles são tão grosseiros que só conseguem ver as energias condensadas. As energias que não estão ainda condensadas, ou seja, que não são matéria, a gente não consegue ver. Mas é fácil da gente perceber como a gente tem acesso no dia a dia a essas energias. Eu sou natural do interior. Nasci no interior. Então o que é que acontece? A gente costumava dizer, quando sentia um arrepio: eita, por aqui passou o irmão me arrepiando. O que é isso? Energia. Energia. Seja um irmão sofredor que se aproxima da sua aura e essa sua aura recebe aquela energia e, como eu disse antes, como não são semelhantes, repele. Quando repele, você diz: epa, passou por aqui um irmão sofredor. Não é verdade? A gente vê no centro espírita, às vezes, pessoas que vão tomar um passe e, de repente, elas sentem a aproximação de irmãos ou sofredores, ou irmãos de caridade. Irmãos que estão ali para fazer o bem. E elas dizem: senti um arrepio. Claro que senti um arrepio, porque você sentiu energia. E essa energia é exatamente quem forma todos os nossos corpos, à exceção do corpo físico, que é matéria, é energia, porém é energia de uma baixíssima vibração, por isso energia condensada. O resto, tudo é corpo espiritual. É o início dos diversos corpos que nós vamos ter pela vida inteira. Nós mudamos o corpo físico, mas não mudamos o corpo espiritual. O espírito é sempre o mesmo. O corpo físico que nos acolhe, para que a gente possa executar o aprendizado, para que a gente possa ser testado no que nós, no plano espiritual, nos comprometemos a fazer, este corpo físico é que se acaba. Por isso que quando a gente desencarna, Jesus já dizia isso, que na Bíblia está lá escrito: tu és pó e ao pó voltarás. Se tu és pó e ao pó voltarás, o que sobra é o corpo espiritual. São as energias que Deus nos deu para a sobrevivência. Veja, como nós vamos ver, eu falei a vocês de 7 corpos. Esses corpos são divididos em corpos materiais e corpos espirituais. E também alguns são mutáveis e outros são fixos. Ou seja, os mutáveis é o corpo físico.
Esse é vital, né? Nós já devemos ter vindo em diversas reencarnações. E às vezes eu acho interessante, quando estou fazendo palestra, uma vez um cidadão disse: moço, o senhor me permite uma pergunta? Perfeitamente, porque eu não faço palestra que o Chico não pode perguntar, tem que perguntar. Aí eu disse: pois não. Ele disse: eu posso vir mulher? Eu disse: claro que pode, já deve ter vindo alguma vez. Ele disse: ah, quero não. Ou seja, todos nós vamos reencarnar diversas vezes, e sempre como homem e mulher. Por quê? Porque o espírito, para crescer, ele tem que crescer vendo todos os lados do desenvolvimento. E é evidente que a visão de uma mulher é diferente da visão de um homem. E ele tem que crescer nesses dois lados. Ele tem que crescer entendendo as vicissitudes e as dificuldades do outro. Esses corpos, o primeiro deles é o corpo físico, esse a gente vê, né? Quando a pessoa chega para falar conosco, o que é que a gente vê logo? O corpo físico: alto, baixo, bonito, feio, né? Alegre, triste. Ou seja, nós só conseguimos ver o corpo grosseiro, aquele corpo que materializado está na minha frente. Quem tem um pouco mais de visão espiritual, aí ele vai ver o corpo perispiritual. Mas não são todos. É por isso que nós chamamos de médium. Por quê? Porque ele é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Simples assim. No interior, o primeiro corpo que a gente tem, depois do corpo físico, é o corpo etéreo. No interior, quem já morou no interior, ouvi falar em fogo-fato. Fogo-fato é quando um animal morre, ou fogo-fato se vê muito em cemitérios, né? Porque ali é que se colocam os depósitos da pessoa. Então o que é que acontece? O fogo-fato é uma camada de energia que reveste o corpo físico, mas que nós chamamos de fluido vital. E esse fluido vital se decompõe, porque o corpo não está mais em funcionamento, e em determinadas circunstâncias e condições, o fogo-fato, esse gás, ele pega fogo, entra em combustão. Dizem as pessoas que viram no interior que era um fogozinho azul, uma chama de gás de cozinha, azulzinha, e no interior isso é conhecido como fogo corredor. Por quê? Porque quando as pessoas em determinados cantos que passaram e tinham essa concentração desse fluido vital em decomposição, geralmente mulheres, e as mulheres se assustavam e corriam. Quando elas corriam, o que é que acontece? A saia abanava essa parte de gases e parecia que ele vinha atrás, daí o nome, fogo corredor. Entendeu? Por quê? Porque era o corpo duplo, era o duplo etérico em decomposição. Os dois primeiros corpos, o físico e o duplo etérico, eles desaparecem. Eles são recompostos na natureza. O corpo astral é o primeiro dos corpos espirituais e é o que nós chamamos de perispírito. Este não desaparece, porque ele é fluídico também, mas ele é mais energético e é permanente. Ele é permanente. E depois ele se une a um outro corpo, que é o mental inferior. O mental inferior é a nossa consciência. A nossa consciência ligada às coisas da terra. Porque depois nós vamos ter o mental superior. O mental superior já é a nossa parte da consciência ligada à espiritualidade, ligada ao plano espiritual. Esse mental superior é o corpo que determinadas pessoas no mundo inteiro tiveram a oportunidade de experimentar ainda em vida. É a iluminação. Buda, quando sentou-se para rezar, para fazer as preces dele, e se sentiu iluminado. Essa iluminação é a compreensão do mundo espiritual.
que, evidentemente, outras pessoas não têm. Outro fato muito importante desse foi Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto. Depois do batizado dele, ele passou 40 dias no deserto. E nesses 40 dias jejuando. E nesse momento, ele sentiu toda a iluminação do Pai. E a partir daí é que Jesus começou a pregar, e aí sim, trazendo a mensagem que ele recebia diretamente do mundo espiritual. E o último, depois desse plano superior, nós temos o plano búdico. Geralmente, do plano búdico para cima, a gente só tem informações, porque nós somos tão atrasados nessa cadeia espiritual que nós não temos acesso. O que nós sabemos é que o plano búdico e o plano ático, o corpo búdico e o corpo ático, ele representa só luz. Quem é vidente muitas vezes diz: me apareceu um espírito. Aí você pergunta: como era? Só luz. Só luz por quê? Porque era um espírito no caminho da perfeição e por isso ele só irradia luz. Até o mental inferior e o mental superior pode ter forma, porque nós vamos aprender também, quando nós estudamos os corpos dos espíritos, que aqui funciona aquilo que Hermes Trismegisto dizia lá: tudo o universo é mente. Então o que acontece? Eu posso pegar a energia do FCU, que é o fluido cósmico universal, e transformá-la naquilo que eu quero. Então, se eu posso transformar naquilo que eu quero, eu, evidentemente, posso bolar um corpo perispiritual para mim, para que eu apareça. Geralmente é assim, né? Quando a gente vê um espírito, dificilmente se vê o perispírito dele há 10 mil anos atrás. A forma que ele dá é a forma do corpo físico. Por quê? Para poder ser reconhecido. Para poder ser reconhecido, ele tem que aparecer de uma forma que a gente reconheça. Percebe? Então, esses 7 corpos que estão aqui, o primeiro corpo é o físico, o segundo é a energia vital e energia, o terceiro é o corpo astral, o duplo astral, o corpo mental inferior, né? O quinto é o mental superior, e aí fora é aquilo que eu já expliquei, né? Tudo isso que está ali é onde nós espíritas trabalhamos. Quando toda essa introdução é para mostrar a vocês que o magnetismo está presente em todas essas fases, e é isso que o espiritismo trabalha. O espiritismo trabalha aplicando aquelas leis do universo a estes corpos que nós temos. Aí está outra representação: o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o mental superior e o mental inferior, e aqui o espírito já na fase superior, o ático e o búdico. Isso corresponde a 2 classes de corpos. Nós temos 2 classes. Primeiro, a tríade superior. Nessa tríade superior é onde diversas igrejas, inclusive a católica, se baseiam para dizer que existe a Santíssima Trindade, né? Que seria Pai, Filho e Espírito Santo. A gente, nessa tríade superior, nós temos o corpo ático, o corpo puro e o mental superior. Essa é a tríade superior para nós espíritas. E do outro lado, nós temos o quaternário inferior, onde está o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito e o mental inferior. A soma de tudo isso corresponde ao homem perfeito. O homem perfeito é a soma dos 3 corpos superiores que estão intimamente ligados com o superior, com Deus, e os 4 inferiores que estão ligados com as coisas do mundo terreno. Isso é muito bem representado pela Bíblia na escada de Jacó. Quando Jacó descansou em determinada época,
perto de Israel, Jacó teve um sonho. E neste sonho aparecia para Jacó uma escada em direção ao céu, de onde subia e desciam os anjos. E nada mais eram do que os espíritos perfeitos, subiam e desciam naquela escada. E que dizia para ele: Jacó, esta é a caminhada que tens que fazer. Ou seja, sair do homem grosseiro do corpo físico para chegar em cima do Espírito perfeito. Tudo isso faz parte dos nossos corpos. E aí pergunta-se: e como essas energias atuam nos corpos? Essas energias atuam nos corpos trazidas pelas mãos das pessoas que dominam o magnetismo animal. Aí nós estamos chegando na parte principal do que eu ia dizer para vocês, o passe. O passe energético é dado por pessoas que estudam, que leem, que trabalham, que procuram entender e transmitem a energia que é captada do universo pelas suas mãos para uma pessoa que está necessitando repor energia para equilibrar o seu corpo físico. E essa energia passa pelos 7 centros de força, que nós chamamos, os espíritas chamam de vórtices, e os hindus chamam de chakras, mas que tudo é a mesma coisa. Descoberta onde é a deficiência, dirige-se para este centro de força as energias captadas, e essas energias captadas, elas vão reabastecer, regularizar, reequilibrar todo esse centro de energia. Ao todo são 7. Nós temos o chakra coronário, que é em cima da cabeça, depois temos o laríngeo, depois temos o plexo solar, depois temos o chakra básico, o chakra frontal, o chakra cardíaco e o chakra sacro ou umbilical. Por esses 7 grandes chakras passa toda a energia do corpo humano. E essa energia do corpo humano que passa por esses 7 chakras são as energias que podem ser trocadas, podem ser transmutadas, podem ser reabastecidas. Do mesmo jeito, nós vemos que os 7 chakras principais são esses: o coronário, e ali está a referência do que ele cuida, de quais geralmente são ligados ao nosso sistema de glândulas. E esses sistemas de glândulas são sistemas que reabastecem de energia os nossos corpos. Mas nós não temos só esses 7 chakras. Derivando dos 7 chakras, nós temos o que os chineses descobriram que chamam de nadis, ou seja, são os caminhos por onde a energia circula. Então, os nadis derivam desses 7 chakras e se espalham por todo o corpo, fazendo com que a pessoa que esteja equilibrada não sinta carência de energia em nenhum dos seus chakras. Bom, aí vemos as formas de tratamento que integram com a energia do ser humano. No centro espírita, nós somos procurados por pessoas que, após a palestra, querem tomar um passe. Aí a gente, às vezes, pergunta: me diga uma coisa, doutor, qualquer pessoa pode dar passe? Qualquer pessoa pode dar passe, desde que ele esteja, desde que ele conheça, desde que ele tenha técnica, desde que ele esteja fisicamente bem, desde que ele seja uma pessoa equilibrada. Por quê? Como tudo depende daquilo que eu tenho, eu não posso dar energia boa se eu não tiver energia boa. E a gente às vezes pensa que o passe só se destina a fazer o bem. Não. Também pode-se querer dar o passe para fazer o mal. Por quê? Porque a energia que vai sair é uma energia de péssima qualidade. E a energia de péssima qualidade poderá ser assimilada. O que interessa é qual é o seu objetivo.
Se o seu objetivo é fazer a caridade, você só vai doar energia boa. E aí as pessoas também perguntam, me diga uma coisa, e se eu não quiser receber o passe? O que é que acontece? Eu digo, não acontece nada, simplesmente o passista vai perder o tempo dele. Por quê? Porque só pode haver a troca de energia se alguém quiser doar e o outro quiser receber. Se o outro não quer receber, aquela energia vai se destinar, se for numa sala onde tem 10 pessoas, vai se destinar para outras pessoas, porque o passe também não é só de pessoas físicas. O passe também são de espíritos que, naqueles locais em que se dá esse tratamento de energia, assistem a todos os passistas. Então, ali tem energia anímica e tem energia espiritual. E essas duas energias se juntam exatamente para dar um bom resultado. A gente não pode esquecer que Jesus, que foi a maior alma que já encarnou na Terra, né? Jesus, antes de curar qualquer pessoa, ele perguntava: credes? Credes aí não é, você acha que eu sou católico, apostólico, romano? Não. Credes que eu posso te curar? E o irmão dizia: creio. Aí ele dava o passe, a pessoa era curada e ele dizia: tua fé te curou. Portanto, só pode ser com a aceitação da pessoa que vai receber o passe. Se ela não quer receber, é perda de tempo. A gente vê muito em centros espíritas, né? Quem frequenta constantemente, vê muito, pessoas que vão 3, 4, 5 semanas e depois desaparecem. Por quê? Porque eu vim para aqui para ficar bom de determinada doença e não sentir diferença. Sim, e primeiro quem tem que se curar é você. Se você não quer se curar, se você não procura modificar o seu comportamento, evidentemente que não vai ter possibilidade nenhuma de você obter resultado, até que você redirecione os seus pensamentos e sua forma de agir. Nós temos esse tratamento de terapia espírita nos centros espíritas, o passe magnético, a prece, a água fluídica, o trabalho do bem, leituras edificantes, evangelho no lar, proposta pessoal de mudança interior. Todos esses elementos são unidos, todos esses elementos estão juntos, todos esses elementos andam para e passo na modificação da pessoa que está precisando da cura espiritual. Nosso verdadeiro destino é aprender sempre. Quando nós estamos encarnados na Terra, nós estamos em 2 testes. O teste do aprendizado e o teste da prova. Ou nós estamos mostrando que aprendemos, ou nós estamos espiando alguma coisa que nós fizemos no passado e que aquela leizinha do Hermes Trismegisto lá atrás nos traz, ou seja, lei de causa e efeito. Ela traz para que a gente possa regular aquilo que a gente desregulou em outras reencarnações. Depois disso, nós temos que evoluir pela sabedoria e pelo amor. E nós estamos acostumados no centro das pessoas dizerem: eu só vim porque eu estou sofrendo muito. Claro, a gente sabe disso. Por quê? Porque a cartilha didática que a espiritualidade usa é a dor e o sofrimento. Quando eu não quero aprender, pelo amor. Não quero aprender pelo amor, tem que ser pela dor e pelo sofrimento. Depois, a conexão com Deus e com sua obra. Temos que estar sempre. Eu costumo dizer, quando eu começo a fazer alguma conversa com os irmãos, o seguinte: eu tenho 72 anos de idade. Eu nunca consegui uma única alma para ser espírita. Por quê? Porque se a pessoa acredita em Deus, ele pode acreditar em Deus como
maometano, ele pode acreditar em Deus como islamista, como judeu, como católico, como protestante. Pouco importa. Ernest Trismegisto de novo já dizia: o todo é tudo. Ou seja, tudo que existir faz parte do todo. Então, tudo é Deus. Não tem que tirar ninguém de canto algum. Tem que dizer: olha, se oriente, porque você precisa se melhorar. Com certeza, seu pastor, seu padre ou seu condutor espiritual está falando com você e você não está entendendo o que ele está dizendo. Tem que modificar. E por fim, nós temos que nos lembrar que nós somos co-criadores com Deus. Jesus, em uma passagem, disse: vós sois deuses e não sabeis. Ou seja, isso quer dizer que acorda, meu irmão, porque tu tem dentro de ti um potencial tão grande que você não está aproveitando. Ou seja, é ajudar a Deus na tarefa de manter o universo. Bom, eu gostaria agora de, para encerrar, pedir a vocês que me permitissem contar um caos. Mas do interior eu gosto muito de contar caos. Eu comecei como espírita aos 35 anos, portanto, já há bastante tempo. Eu estudei em colégio de padres a vida toda e aquilo não me satisfazia. Bom, um belo dia tive que entender a doutrina espírita e comecei a participar. Bom, e aprendi lá que todos nós temos um guia, todos nós, que a Igreja Católica chama de anjo da guarda. Novamente, eu volto àquela mesma conversa que eu disse antes, ou seja, isso não importa, a terminologia não importa. E eu, nessa fase, eu tomei conhecimento do meu guia, né? Tomei conhecimento porque fui chamado a fazer o trabalho e ele disse: olha, você está sendo chamado porque precisa modificar nisso, e eu vou estar com você até você terminar. Pronto. E realmente foi assim. Nós estávamos, esse meu guia, quando eu tomei conhecimento, a primeira coisa que eu tive foi uma decepção. Quando ele me disse: se você descobrir quem eu sou, você vai ver que eu não sou como você pensa. Por quê? Eu pensava que ele era branco e ele era preto. Ele era filho de uma escrava alforriada. A última reencarnação dele, ele morreu em 1888. Nessa encarnação dele, ele foi estudar na Bahia e lá formou-se em Direito, na Faculdade de Direito da Bahia. De lá ele veio para Recife, onde fez concurso e entrou como professor da Faculdade de Direito de Recife. Então o que é que acontece? Ele era filósofo, ele era crítico literário, era poeta, fazia parte do movimento abolicionista. Todos nós, na vida nós somos assim. A gente tem essa curiosidade de saber. E os espíritos elevados nunca dizem. Ele deixa que você descubra, mas ele não diz. O máximo que ele faz é balançar a cabeça e dizer isso mesmo. Bom, e um belo dia, como dizia o Odorico Paraguaçu, eu tive um teretetê de pé de ouvido com o meu guia. E perguntei a ele: meu irmão, o que é a vida? E ele me respondeu assim: a vida é uma viagem. É uma viagem que você vai pegar um trem. Esse trem tem uma enormidade de vagões e uma enormidade de paradas no seu desenrolar. E você se lembra, quando você chegar na estação, você tem que pegar o último vagão. E nesse último vagão você leva a sua própria bagagem.
Ninguém leva por você, só você leva. Mais na frente, na outra descida, você desce carregando a sua própria bagagem e sobe no vagão da frente. E assim sucessivamente, o tempo que seja a sua existência, que é eterna. E aí eu disse a ele, sim, mas o que é que tem nessa bagagem? Que pode ser leve, pode ser pesada. Ele disse, na bagagem pesada está o ódio, o amor, a ira, o egoísmo, a ganância, todos esses sentimentos que geram energias pesadas vão pesar na sua bagagem. Eu disse, e os que não geram essas energias pesadas? O amor, a caridade, a piedade, a misericórdia, a lealdade, ou seja, tudo que é leve, tudo que é bom. E ele disse, entendeu? E eu não tive nem tempo de dizer que tinha entendido, porque ele já tinha ido embora. Então o que é que acontece? Nessa noite eu quero proclamar a todos vocês, para que se lembrem disso. Aproveitem essa lição. Ao descer na próxima parada, nós estamos numa parada. Ao subirmos no próximo vagão, deixemos por aqui as coisas pesadas. Levemos só os sentimentos leves, porque os sentimentos leves são aqueles que nos conduzem aos braços de Jesus. Que esta seja a nossa mensagem e vamos pedir ao Pai Eterno que nos guarde esta noite, que nos proporcione tranquilidade, harmonia em toda a nossa vida. E assim seja.